Bom dia, irmãos. Portanto, nessa aula, quero lembrar vocês o trilho da nossa igreja, o relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador, os cursos de vida discipular e o culto. E hoje quero ministrar para vocês uma aula sobre o relacionamento discipulador, a primeira parada do nosso trilho, tá? O que é o relacionamento discipulador? Guarde esse termo na sua mente, que você vai ouvir bastante. Todas as vezes que você ouvir o que é o RD, você precisa se lembrar que RD é o relacionamento discipulador, o cuidado mútuo. Todos nós sabemos, irmãos, que nós precisamos fazer discípulos. Agora, uma coisa é saber e a outra é fazer. Entre saber e fazer há uma enorme distância. Poucos membros das nossas igrejas podem dizer que já produziram, olha só essa informação aqui, poucos membros das nossas igrejas podem dizer que, de fato, já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. Vou repetir. Pense na sua vida ou pense na Igreja de Jesus. Quantos cristãos estão no processo de fazer discípulos ou multiplicar discípulos ou que já se envolveram em algum nível na multiplicação de discípulos, no processo de fazer discípulos? Infelizmente, muitos de nós não cumprimos essa grande comissão, a comissão de fazer discípulos. Por quê que muitos de nós não cumprimos? Pela falta de exemplo, inicialmente, porque a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Ou seja, muitas pessoas querem até fazer, mas não sabem como fazer. Aqui na nossa igreja, nós temos esse objetivo de treinar pessoas, de fazer com que você aprenda pelo exemplo o que é fazer discípulos, o cuidado mútuo, ok? O segundo problema, o segundo empecilho para fazer discípulos é que muitos não entendem o que é fazer discípulos. Para muitos, fazer discípulos é levar uma pessoa na igreja, levar uma pessoa no templo. Que isso é importante, mas não está contido o processo todo de fazer discípulos. O que significa, na prática, priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas temos que dedicar a isso por semana? Em geral, não sabemos, não falamos e não ensinamos. Temos poucas experiências, apenas ideias vagas. Então, a partir de agora, um processo então de alinhamento de visão, passo a compartilhar com vocês um pouco uma reflexão sobre o que significa fazer discípulos. E aí não são apenas conceitos do que significa fazer discípulos. É, de fato, o fazer discípulos segundo quem nos mandou fazê-los, olhar para aquele que nos ensinou o que é fazer discípulos, tá? No processo de evangelização discipuladora, que está lá dentro, contido lá, né, nos princípios, Jesus nunca estabeleceu um corte entre evangelização e discipulado. Vamos lá. Quem está há muito tempo na igreja, talvez já tenha participado de algum ministério ou de uma igreja em que se dividia, Érica, o que é evangelismo e o que é discipulado. No ministério de Jesus, você não percebe isso. Para Jesus, a evangelização consistia em fazer discípulos. Para Jesus, evangelizar, ou seja, compartilhar as boas novas, significou caminhar com pessoas, andar com pessoas. Não era apenas a mensagem, embora a mensagem seja importante, a mensagem do evangelho deve ser central, mas não era somente a mensagem do evangelho. É a mensagem do evangelho, mas a prática da mensagem do evangelho. Então, como é que Jesus compartilhou o evangelho? Como é que Jesus evangelizou? Ele tinha um conteúdo, ele tinha a palavra, ele compartilhava a palavra com autoridade, e logo depois que ele compartilhava a palavra com autoridade, ele fazia, ele vivia o evangelho, ele exemplificava o evangelho. Jesus,
poderia ter focado o seu ministério nas multidões. Ele poderia ter focado nos milhares de pessoas. Jesus, com seu poder, ele poderia, lá no início, já ter ganhado milhões de pessoas para o evangelho. Mas ele escolheu uma caminhada diferente. Essa caminhada diferente que ele escolheu, que foi a caminhada discipular, ela foi muito mais estratégica para que hoje o evangelho tivesse chegado a muita gente, a milhões de pessoas. Vamos imaginar que ele não tivesse feito um trabalho de base, como ele fez com os 11, com um grupo pequeno, de um trabalho discipular. Talvez tinha se convertido uma multidão, mas talvez essa multidão não tinha espalhado o evangelho como foi espalhado a partir de uma rede pequena. De um pequeno grupo, o evangelho se espalhou e a igreja se transformou nisso, numa grande comunidade de pessoas espalhadas de todas as nações e que continuam se convertendo através de uma grande rede discipular. Portanto, é fundamental entender que evangelização e discipulado, se você fala assim, existe a evangelização discipuladora, é uma redundância, porque evangelismo tem que estar contido no discipulado, você tem que investir na vida das outras pessoas para que haja, de fato, a evangelização, que a pessoa entenda as boas novas, tá? Inclusive, tem esse pequeno gráfico aí ao lado, que é importante que você entenda. Quem cresceu, quem se desenvolveu numa igreja batista, ouviu muito falar sobre o ide pregai, a gente precisa ir às pessoas. Só que o ide é um dos elementos da grande comissão. O cerne da grande comissão, a ordem que Jesus deu não foi o ide. Vou repetir, a ordem que Jesus deu não foi o ide. A ordem principal é fazer discípulos. E esses verbos, eles orbitam em volta da ordem principal. Vão e façam discípulos. Aliás, façam discípulos como? Indo, batizando e ensinando a obedecer. Ou seja, o fazer discípulos é um processo de criar e aprofundar relacionamentos intencionais, para que as pessoas, se aproximando das pessoas, tendo uma relação próxima com as pessoas, vida na vida, levando as pessoas a se tornarem membros do corpo de Cristo, faz parte da membresia, e ensinando elas a obedecerem, outra versão vai dizer, a guardar, a não se esquecer, a se manterem firmes até que Cristo volte. Amém? Você entendeu, então, que evangelismo e discipulado é a mesma coisa? Espero que sim. Luiz, você deseja falar? Sim, pastor. Bom dia a todos. O que seria esse ponto de corte? O ponto de corte seria uma divisão. Muita gente que pensa o seguinte, você lembra lá no dia da tarde da esperança, alguns irmãos, eu não sei se você estava nesses grupos, saiu entregando evangelho de João na rua, não saiu? Sim. Gente, aquilo ali é evangelização. Para Jesus, aquilo ali não era evangelização, aquilo ali é só uma parte da evangelização. A evangelização completa engloba caminhar com pessoas no discipulado. Eu não posso dizer o seguinte, você pode dizer, com todas as letras, que a pessoa que recebeu o evangelho de João nas mãos, que você entregou, ela foi evangelizada? Ou podemos dizer que começou um processo de evangelização? Então, para muita gente, só de você entregar um folheto, você acha que já evangelizou a pessoa. Jesus não estabeleceu um corte. Para Jesus, a evangelização era discipulado. Jesus chamou 11 pessoas e caminhou com essas pessoas. Então, posso dizer assim que seria um conjunto de ações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu podia muito bem ter batizado você, Luiz, e falado assim, agora você vai aí, Luiz, vai caminhando. Não funciona assim. Você precisa acompanhar as pessoas, caminhar com as pessoas. E a melhor forma de você caminhar é no discipulado 1 a 1, nos pequenos grupos multiplicadores. Eu vou falar mais adiante nas próximas aulas. A gente começa nesse processo de fazer discípulos a partir do relacionamento próximo. Jesus tinha uma rede discipular. Lembra como é que era a rede discipular de Jesus? Alguém aqui sabe me explicar como é que era a rede discipular de Jesus? Sabe compartilhar como é que era a rede discipular de Jesus? Vamos lá, vou te explicar como é que era a rede discipular de Jesus.
Jesus chamou 12 pessoas para caminhar com ele. Mas dos 12, Jesus tinha um pequeno grupo, menor que os 12 ainda, que caminhava com ele em oração. Pedro, Tiago e João. Então, ele tinha os 12, tinha os 3, e tinha alguma unidade menor que isso nos relacionamentos de Jesus? Alguém se lembra? Tinha os 12, tinha os 3, tinha alguma unidade menor que isso, do que os 3? Ele com o pai, né? Sim, mas tem um outro relacionamento, Paulo. Sabia que Jesus Pedro? tinha um relacionamento discipulador? Com o próprio João, que era chamado o discípulo amado. Ah, tá. O discípulo a quem Jesus amava. Então, olha só como é a estratégia de Jesus para evangelizar. Ele tinha um grupo, ele chamou 12, treinou 12. Ele caminhava com 3, exemplificando a oração e outros aspectos. E ele caminhava com 1, cuidando desse de maneira mais próxima. E esse cuidado foi um cuidado que gerou um resultado enorme, né? Porque hoje nós temos aí uma das pessoas que melhor interpretou a pessoa de Jesus foi o evangelista João. Ele escreveu 5 livros interpretando bem a pessoa de Jesus. Por causa da intimidade, né? Por causa da intimidade. Então, ele escreveu o Evangelho de João, que fala muito da pessoa de Jesus. Ele escreveu as 3 cartas, aquelas 3 cartas que falam muito sobre quem era Jesus em vida e como nós devemos imitá-lo, né? Com o amor de Jesus. E ele escreveu a revelação, né? Colocou no papel a revelação que Jesus deu a ele, que é o Apocalipse. Ou seja, por que Jesus escolheu João para dar a revelação do Apocalipse? Muitos vão dizer por causa da intimidade, da proximidade. Entendeu, Luiz? Não existe ponto de corte entre evangelização e discipulado, né? E aí, irmãos, por isso, os discípulos não tiveram dúvidas de como eles executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discipulados. Simplesmente Jesus ensinou-os, eles aprenderam e caminharam num relacionamento discipulador, numa relação discipular, vida na vida, 24 horas por dia, Jesus investiu na vida dos 12, na vida dos 3 e na vida de João. Ou seja, Jesus não deu apenas uma ordem, mas ele deu a estratégia. Como é que Jesus fez discípulos, gente? Olha só, vamos ler a grande comissão em outras palavras. Façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Preste bem atenção. O Jesus caminhou 3 anos e meio. Depois que ele caminhou 3 anos e meio, ele diz, olhem para mim, façam como eu fiz com vocês. Mas parece impossível. Mas Jesus disse na grande comissão que ele tinha toda a autoridade e que ele estaria com eles até o fim, que eles seriam bem-sucedidos. E ainda mais enviou um ajudador, um plus, que é o Espírito Santo. Então, não temas. Ou seja, não desanime. Quero encorajar você, continue caminhando na grande comissão, porque você tem o exemplo, você tem a autoridade e você tem o poder. O exemplo de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder do Espírito Santo, para você ser bem-sucedido na missão de fazer discípulos. Jesus, então, nos mostrou o que fazer. E olha só, por mais paradoxal que seja, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Ou seja, você vai caminhar com pessoas, daqui a pouco eu vou começar a compartilhar com vocês a caminhada discipular, que é a caminhada discipular. Jesus nos ensinou isso, a caminhada discipular, e ele vai nos ensinar o seguinte, você vai se aproximar de pessoas, você vai começar a caminhar com essas pessoas vão começar a aprender de Jesus com você, ou seja, ela será inicialmente o seu discípulo, mas com um objetivo, de fazer com que essa pessoa seja cada vez mais parecida com Jesus. Foi isso que Jesus fez, aproximou pessoas dele
para que eles fossem mais parecidos com ele, para que eles multiplicassem discípulos, que pessoas começassem a segui-los e, à medida que os seguissem, fossem mais parecidos com Jesus. Ou seja, Jesus quer, apesar das suas imperfeições, que você se aproxime dele, que você leve outras pessoas a se aproximar dele, e aí, à medida que as pessoas se aproximam dele olhando para você, à medida que você apresenta Jesus e vive Jesus para eles, eles serão parecidos primeiramente olhando para você, depois olhando para Jesus, sendo mais parecidos com Jesus. Ok? Então, o convite é para nós vivermos mais que um programa, mas é um jeito de ser. Não existe um caminho mais fácil, não é uma técnica. Eu vou dar aqui 7 princípios para você fazer discípulos. Não, é vivencial, é relacional. É você começar uma interação intencional com as pessoas a fim de levá-las até Cristo. E daqui a pouco eu vou dar, sim, o passo a passo de como você fazer isso. Embora não seja fácil, há um passo a passo. Não é um caminho mais fácil. É um jeito de caminhar a fim de levar pessoas até Jesus. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar. Isso é importantíssimo. O que é prioridade para você? Jesus te salvou, amém? Ele te colocou no caminho. Agora, qual que é a sua prioridade? Viver uma vida salva e sentada e confortável? Não. Jesus quer que você faça discípulos. E para isso, você precisa reformatar a sua vida. Talvez reformatar a sua agenda. Ter menos programas na sua agenda e ter mais pessoas na sua agenda. Ter uma pessoa, pelo menos, para caminhar durante a semana. Ter uma pessoa, pelo menos, para você orar por ela durante a semana. Nós vamos falar mais sobre isso. Para nós quebrarmos um ciclo vicioso, que a maioria das igrejas estão envolvidas, que é o ciclo dos programas, que gera um ativismo, que aí todo mundo está envolvido em algum programa, e aí falta tempo para cuidar uns dos outros, nós não formamos líderes, aí nós temos uma igreja em que o pastor faz tudo, e nesse fazer tudo ele implementa programas, que implementa ativismo, e nós vemos esse ciclo vicioso aí, e a igreja não cresce, ou se ela cresce de maneira, ela cresce doente, porque não estamos formando discípulos de verdade de Jesus. O relacionamento discipulador, a vida, o discipulado 1 a 1, o cuidado discipular, evita isso daí, quebra essa corrente. E aí nós aprendemos com o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é diferente do discipulado que a igreja desenvolveu nos últimos anos. Tá? O discipulado da igreja nos últimos anos é um discipulado que se faz com pessoas que entregou a vida para Jesus. O discipulado de Jesus era um discipulado realizado com pessoas interessadas. Vem ver, vem caminhar comigo. O discipulado moderno era baseado apenas numa série de estudos. O discipulado de Jesus era baseado em relacionamentos. O discipulado moderno é isso aqui que a gente está fazendo para muitos casos. É só uma sala de aula, não tem caminhada discipular. Mas para Jesus era um desenvolvimento pessoal, em pequenos grupos. O discipulado moderno era só preparar para o batismo, ou seja, batizou, parou. É só preparar para o batismo. Já o discipulado de Jesus era um discipulado que preparava para a vida e para a multiplicação. E o discipulado moderno, a responsabilidade é do pastor ou de quem está discipulando. Mas no discipulado de Jesus, a responsabilidade do discipulado é de todos os cristãos. Isso é o relacionamento discipulador. Chamo vocês a responsabilidade de fazer discípulos, chamo vocês a conhecer mais o relacionamento discipulador, a fim de crescerem e fazer com que a nossa igreja, aliás, além de vocês estarem no trilho, fazer que a nossa igreja seja uma igreja saudável a partir de relacionamentos discipuladores. Na próxima aula, eu continuo falando mais sobre relacionamento discipulador.